Vamos lá, gente. Mais um Cossenza Comenta. Essa semana tem dois assuntos principais que eu vou falar aqui. É um pouquinho sobre como terminou o Masters de Paris com o título do Zverev e um pouquinho sobre o Djokovic que acabou de anunciar que não vai jogar o ATP Finals. Ele que é o recordista de títulos do ATP Finals, é o atual campeão, não vai estar lá em Turim esse ano. Deixa eu começar falando já por isso, já emendando, né? E assim, honestamente, 37 anos, o cara já ganhou tudo na vida, né? O único objetivo que ele tem em termos de números, eu acho que é bater o recorde da Margaret Court e chegar no 25º Slam. E para isso, quanto mais descansado, quanto mais a cabeça estiver tranquila, quanto mais o corpo estiver bem, é, maiores serão as chances dele. Então eu acho que disputar o ATP Finals nessa altura da carreira não agrega nada, não precisa de dinheiro, não precisa de ponto no ranking, né? Ele classificou em sexto lugar, né? Foi ali a Xangai, conseguiu os pontos para classificar, deu a si mesmo a opção, né? E depois foi para as Maldivas lá curtir as férias, né? Então desde a semana passada já estava na cara que ele, né, não ia para Turim, e ele fez esse anúncio agora, né, nessa terça-feira, dia 5 de novembro. Ah, não tem do que discordar, né? Pra quê? Né? Não tem nem muito o que comentar além disso, sabe? Vai curtir a vida e eu sempre falo, acho que, né, muita gente, se tivesse com metade dos números dele, já teria ido pra farra, já teria aposentado. E ele é um cara que está aí no circuito com 37 anos, brigando por coisas grandes, porque é um obstinado, é um cara obcecado por recorde, né? Quer ter todos os números, já tem quase todos, né? Inclusive ele divide esse recorde de 24 slams com a Margaret Court, né? Deixou o Nadal para trás com 22, o Federer com 20. Então não tem mais muito, né, o que querer. Conseguiu a medalha olímpica de ouro nas simples em Paris, né, nesse ano, jogando em Roland Garros, ganhando uma final, jogando um tênis espetacular contra o Alcaraz em 2 sets. Né? Alguém vai dizer, mas 2024 foi o ano que ele terminou sem ganhar nenhum slam. Não ganhou, mas acho que se perguntasse para ele no fim do ano se ele queria uma medalha, se ele assinaria isso, né? Me dá uma medalha de ouro, mas eu não ganho nenhum dos 4 slams. Eu acho que ele assinaria e feliz da vida, né? Então acho que nem disso dá para reclamar. Agora, se ele vai jogar bem, se ele está em declínio, decadência, acho que é outra conversa, né? A gente pode falar sobre isso mais tarde, mas sobre o ATP Finals, acho que, né, não vai fazer nenhuma falta para ele. Vai fazer falta para o Finals, evidentemente, né? A gente quer ver os melhores jogando e o Djokovic, né, está nesse grupo. Mas olhando do ponto de vista do Djokovic, realmente não tem muito o que questionar. Né? É uma pena, porque seria outra chance para vê-lo jogando contra Alcaraz, contra Sinner, contra Medvedev, Zverev, que são caras bons, são sempre jogos interessantes de ver, mas é perfeitamente compreensível o lado, né, do Djokovic. Falando um pouquinho agora de Masters 1000 de Paris, que terminou com o título do Zverev, derrotando o Hugo Humbert na final. Humbert uma surpresaça, né, por chegar na final. Eliminou o Alcaraz no caminho, que foi, né, talvez a grande surpresa do torneio. Um torneio que não tinha Djokovic, a gente já sabia. Não tinha o Sinner, que disse que não estava pronto para competir ainda, provavelmente se poupando aí para, né, o ATP Finals. E o Zverev aproveitou a chave, né, fez o dever de casa bonitinho, chegou lá, ganhou a final, e uma final incontestável, ganhou com sobras. E né, o Humbert fez o que dá para fazer, fez uma semana boa, mas acho que, né, contra um Zverev num dia, né, bom do Zverev ficou difícil para ele. Né? E é mais um torneio, né, mais uma vez que esse Masters de Paris tem uma chave curiosa, diferente, né? O campeão até que não foi, né, uma zebraça, né? Porque o Zverev é um cara que já ganhou o Masters 1000, não é novidade nenhuma. Mas é um torneio que tem um histórico de resultados diferentes, né? Menos comuns, e isso vale até para o período que o Big Four reinou, né? Big Four, depois Big Three, enfim, que esse grupo reinou no circuito, né? E tem alguns motivos que explicam isso, né? Não é muito difícil de entender. Primeiro que é fim de temporada, muita gente já chega ali com um certo cansaço físico, mas principalmente um cansaço mental. E principalmente os caras que chegam bem, com folga, já classificados para o Finals, esse Masters de Paris perde um pouco o sentido para esses caras, né? De repente é um período para descansar, botar a cabeça no lugar,
e botar o corpo em dia para estar bem no Finals. Então o calendário, né, prejudica um pouco esse torneio, né? O calendário, por ser muito longo, e a data do Masters de Paris é realmente ingrata, né? Então é um torneio que sempre tem, né, gente que chega aí, né? Você vê o Medvedev esse ano, por exemplo, ele perde um jogo que ele faz 14 duplas faltas. Não é normal ele fazer nem 10 duplas faltas, muito menos 14. Então é óbvio que é sinal de cansaço mental, né? Teve até um torneio, acho que foi o próprio Zverev, em Xangai, não sei se foi em Xangai agora, não lembro qual foi o torneio. Ele teve um argumento com o árbitro e ele fala: pô, eu venho aqui no fim de temporada e você faz isso comigo e não sei o quê. Esse argumento no fim de temporada, você vê que está na cabeça deles. Todos eles estão cansados, desgastados já. E esse torneio de Paris ele abre um pouquinho mais o leque, né, para azarões, porque são caras que, né, chegam num torneio desse com a mesma fome que eles chegam em Indian Wells, né, lá no começo do ano, no Australian Open. Então, e às vezes caras que chegam mais descansados, jogaram menos, perderam mais, né, tiveram menos sequências de vitórias, então isso desgasta um pouquinho menos o corpo. E caras que aproveitam essa chance. Foi o caso do Humbert, que foi lá e ganhou do Alcaraz, um jogo duro. O Alcaraz teve suas chances, né? Ele teve ali no. Se não me engano, foi 5, não sei se foi 5 ou no 4-4 do terceiro set, que tem um 15-30 no saque do Humbert, ele dá uma curtinha e o Humbert faz uma passada linda de volta para se salvar 30 iguais, depois ganha um ponto com uma bola vencedora para fazer 40-30. Quer dizer, não foi que o Alcaraz deu o jogo na mão do Humbert, não foi uma partida pavorosa do Alcaraz. Agora, o Alcaraz, em melhor de 3, ele perde um pouco da vantagem que ele tem, né, quando joga torneios em melhor de 5 sets. Ele é um cara que às vezes tem umas desligadas assim, e quando ele dá uma desligada, às vezes em um game de saque dele, isso pode custar o set, pode custar, né, a partida, porque você pega um cara que está sacando muito bem, o Alcaraz de repente não consegue quebrar o saque, e aí o set vai embora e aí você já joga, né, nas cordas o segundo set ou o terceiro. Então ele, quando tem uma partida de 5 sets, ele pode trabalhar com um pouquinho mais de tempo. Ele tem uma margem maior para essas desligadas, esses games ruins que ele tem de vez em quando, né? Então eu acho que ele é um cara que hoje é um tenista que vai render o seu melhor né, em melhor de 5 sets e não em melhor de 3. Mas também, né, também chegou também fez um primeiro semestre de temporada espetacular. Ganhou ali Roland Garros, o Wimbledon, foi vice na Olimpíada. Então, eu não sei se quem vai lembrar, mas eu escrevi, né, quando acabou a Olimpíada, que imaginava um segundo semestre do Alcaraz muito inferior, porque o desgaste que ele teve físico e mental, principalmente na sequência de saibro e grama, foi, né, assustador, né? E essa sequência da grama voltando para o saibro, voltando para Roland Garros, né, para competir na Olimpíada, ele joga duplas com o Nadal, com uma pressão ali, óbvio, porque é o ídolo dele do lado, e depois nas simples, indo para uma final, perdendo uma final dura, 2 tie breaks, dá para imaginar que ele teria uma queda aí, como teve, não fez um grande US Open, não fez um grande segundo semestre, né? Teve boas atuações aqui e ali, mas não foi um segundo semestre que você olha e fala, nossa, que espetacular. Mas também é um cara que eu acho que hoje está muito mais preocupado na Copa Davis, que vai ter o Nadal no time espanhol, do que realmente ganhar o Masters de Paris. Então, o Masters de Paris tem sempre esse elemento de surpresas e por tudo isso que eu expliquei, sabe? Calendário, cansaço mental, cansaço físico, tem muita coisa que entra nessa equação aí. E esses eram os 2 assuntos do dia. Eu vou agora responder perguntas que os apoiadores mandaram no grupo do Telegram, os apoiadores do Saque Voleio. São perguntas interessantes. Vou falar sobre a ATP Finals, vou falar sobre Pauline, sobre Muchova. E a última pergunta que tem aqui é um pouquinho sobre consistências de alguns tenistas. É uma pergunta interessante que eu acho que tem uma relação muito boa para fazer com a época do Big Four, do Big Three. Aí, e eu vou começar. Peraí, deixa eu tomar um gole d'água aqui. Eu vou começar pela pergunta do Johnny Garbin, que é a seguinte: ele escreve que sobre o WTA Finals, que a Iga, né, teve seus altos e baixos, consegue vitória, Sabalenka também vem ganhando. Quem está correndo por fora pelo título, ou se eu acho que o título vai cair entre as duas melhores do ranking?
Vamos lá. Eu acho que todos correm por fora, a não ser Iga e Sabalenka. E dá pra dizer até que a Iga corre por fora, viu? Eu tô escrevendo isso antes de ver o segundo jogo da Iga no torneio. Primeiro do jogo ela teve ali não 7 e 3-0 atrás da Krejcikova. A Krejcikova sacando em 3-0. Teve um game ruim ali, botou umas bolas pra fora, a Iga entrou no jogo, virou, beleza, maravilha. Mas assim, o momento é da Sabalenka, né? Ela vem jogando bem consistentemente, é a melhor tenista do circuito no momento, né? Tá muito perto de garantir o número 1 do mundo. Ela garante se terminar a fase de grupos com 3 vitórias, ou se a Iga perder um dos jogos da fase de grupos. Então, muito provável que fique como o número 1 da temporada. Ela é grande favorita. Acho que qualquer coisa que aconteça fora disso é zebra, sabe? Dizer que se a Iga for campeã, dizer que é uma zebra, talvez seja um pouquinho forte. Mas Pegula, Golf, Pauline, Zheng, sabe? Zebra, zebra. Agora, é um finals que começou, né, com um público desagradável, né? Circulou uma foto aí, né, acho que do Simon Briggs, e gente dizendo que deu 400 pessoas no primeiro jogo do torneio desse ano, que é ridículo, né, para um torneio desse tamanho. Agora, duas coisas. Torneio de tênis feminino na Arábia Saudita talvez não seja a ideia mais brilhante do mundo, principalmente um torneio dessa importância. Perdão, gente. É um país que, né, tem seu histórico machista, e eu não sei se muitas pessoas se interessam lá por esportes femininos. Pelo visto, né, pela primeira rodada eu julgaria que não, mas vamos lá. Não é a primeira vez que o WTA Finals tem problemas, né? Eu acho que desde que saiu da China lá em 2021, quando a WTA anunciou que ia sair do país, não ia ter torneio mais nenhum lá por causa do caso da Peng Shuai, houve 3 WTA Finals e os 3 com problemas, né? O primeiro foi em Fort Worth, nos Estados Unidos, com um público muito fraco, muito fraco. E aí teve todo tipo de desculpa, porque tá no meio da temporada da NFL, porque pegou Halloween, porque pegou não sei o que, e foi um vexame, sabe? O do ano passado foi em Cancún, que se não foi um fiasco de público, as tenistas reclamaram da quadra, que as coisas ficaram prontas de última hora, que não sei o que, e realmente as coisas ficaram prontas de última hora porque a WTA demorou a confirmar Cancún como sede. Então os caras lá trabalharam meio que, né, correndo, fazendo o que dava para aprontar tudo. E acabou que foi um torneio que assim, público deu, mas os jogadores reclamaram e tal, e não teve a repercussão, o barulho que deveria ter um torneio desse tamanho. E a Iga foi lá e foi campeã, com todos os méritos, né? Não tem nada a ver com isso, mas a gente olha agora e vê que são 3 torneios com problemas seguidos, né? E aí não dá pra dizer que é só culpa da Arábia Saudita. Então, assim, acho que é um problema levar esse torneio para a Arábia, do jeito que foi, do jeito que está sendo, né? Teve relatos, até uma reportagem do Ben Rothenberg, né, que eles parece que compraram, pagaram para as pessoas verem o Next Gen Finals do ano passado, para não deixar o estádio vazio. Se fizeram isso, é verdade esse relato, aparentemente não pagaram ninguém para ver esse WTA Finals. E a coisa vai ter que melhorar, vão ter que fazer alguma coisa até o fim da semana, né? Até o fim do torneio, porque tá muito feio. Eu falei dessa foto que circulou, mas nem precisava dessa foto, que assim, na transmissão dava pra ver. Sabe, quando as tenistas iam sacar, aquele ângulo que mostrava aqui bancada no fundo de quadra ali, ninguém. Então, mais um vexame que a WTA passa com o seu torneio, com um torneio que era para ser o mais importante. Um torneio que, quando foi para Shenzhen, foi muito celebrado, muito festejado, porque a China anunciou o maior prêmio em dinheiro da história do tênis profissional, né? Eu lembro que quando a Ashley Barty foi campeã lá, ela ganhou, se não me engano, 4 milhões de dólares, que até hoje é o maior prêmio, né, do circuito para um campeão, maior que todos os slams até agora. Aí a gente está falando de um evento 3 anos atrás, né? Então, quando saiu da China, depois dali a WTA não se acertou, né? Então é algo que a entidade precisa, né, colocar nos trilhos, porque realmente é difícil
você se mostrar mostrar seu valor, né? Conseguir patrocinadores de mais peso, valorizar o circuito, valorizar os direitos de transmissão, se você não consegue colocar o seu principal evento, né, num estádio cheio, sabe, com repercussão, com o que o evento merece, né? A WTA não está conseguindo fazer isso. Vamos para a pergunta da Natália agora. Ela pergunta se eu acho que a Pauline vai seguir com a temporada positiva em 2025, que 2024 obviamente foi a grande temporada dela, né, de ascensão. Ela entra no top 10, faz 2 finais de slam. Mas a Natália pergunta: os adversários vão aprender a jogar contra ela? E ela também pergunta sobre a Muchova, como é que eu vejo 2025 para ela, se ela vai conseguir ficar longe de lesões. Olha, a Pauline, eu acho que o grande elemento do ano dela vai ser defender ponto, né? É uma pressão. Não é todo mundo que lida bem com isso. A vantagem que a Pauline tem é que ela já faz isso na segunda metade da carreira, digamos assim, né? É mais experiente, mais velha, ela não é uma tenista de 20 anos, de 19 anos que vai ter que defender ponto pela primeira vez. Então isso joga a favor. Ela não é uma garotinha, né? Ela já é experiente. E outra, ela tem um padrão de jogo bem claro, né? Ela sabe como ela quer jogar, ela sabe como ela precisa jogar, ela sabe o que ela precisa executar. Então, isso ajuda, sabe? Eu não... Assim, se ela sair do top 10 também não acho que seja nenhum drama, mas eu não vejo a Pauline, assim, tirando lesões, eu não vejo a Pauline caindo para 50, para fora do top 50, ou fora do top 30, sabe? Eu acho que ela tem jogo, tem cabeça e tem raça para se segurar ali bem entre as melhores do mundo. Não acho que tenha sido... Óbvio que foi um ano espetacular, mas assim, não acho que tenha sido um ano que ela tenha jogado um tênis que ela seja incapaz de reproduzir. Não acho. Eu acho que ela pode continuar jogando nesse nível. Não vai ser absurdo nenhum vexame se ela não repetir 2 finais de slam, porque afinal de contas são 2 finais de slam. Mas acho que eu consigo imaginar ela se sustentando ali entre as melhores e brigando por coisas grandes de novo em 2025. A Muchova, assim, a questão física da Muchova já é um si muito grande, né? Ela tem um histórico de lesões. E aí tem outra coisa que é até meio delicado de falar, mas assim, é importante falar porque não tem como negar. Ela não é o que os tenistas chamam de vencedora, entre aspas, sabe? É uma tenista que joga um tênis lindo, ela tem recursos, ela tem opções, mas ela não tem um histórico de grandes atuações em fases finais e semifinais. Tá? Tanto que ela tem, né, um título na carreira, né, e são 300 vitórias no currículo. E ela, né, acho que todo mundo concordaria comigo que com o tênis que ela é capaz de jogar, ela deveria ter mais títulos do que isso, sabe? Independente das lesões, eu acho que é óbvio que atrapalharam a trajetória dela, tiraram ela do circuito em bons momentos, mas ela é uma tenista que realmente, historicamente, se parar para olhar, ela tem grandes momentos em grandes torneios, mas ela não tem uma sequência nessas grandes atuações, sabe? Então, esse eu acho que é o grande desafio que ela tem pela frente, sabe? Se mostrar uma tenista capaz de mostrar o melhor tênis que ela tem nas fases mais importantes. Acho que esse é um obstáculo maior do que incorporar algo diferente no jogo dela, ou, sabe, se mostrar mais, sei lá, fisicamente mais forte. Eu acho que a capacidade de jogar bem em momentos grandes é mais importante para ela agora, sabe? E para terminar, tem uma pergunta aqui do Lucas Parra, que é o seguinte. É interessante, eu gosto desse assunto, porque eu gosto de polêmica. Ele fala assim, deixa eu tomar um golinho de café aqui. Ele diz que chegando perto do ATP Finals, a impressão que dá é que todos os jogadores, tirando Sinner e talvez Zverev, tiveram anos inconsistentes, né? Então, assim, o Alcaraz teve 3, 4 torneios brilhantes, isso eu tô lendo, tá? Incluindo 2 slams, mas muitas derrotas decepcionantes. E do resto, Ruud, Rublev, Medvedev, Djokovic, todos tiveram anos bem abaixo do que podiam fazer.
Em suma, foi um ano ruim do circuito masculino? Essa é a pergunta dele. E Lucas, eu acho que a gente tem um problema, e eu tô falando da gente, não tô falando você, por favor. O tênis todo, eu acho, sabe? Como falando de fãs e até de nós jornalistas. A gente tem um problema, um desafio de perspectiva, de ótica, talvez. Né? Não sei qual é a melhor palavra para definir isso. Porque é o seguinte: à medida em que o Big Four foi se desfazendo, primeiro com a queda do Murray pela lesão, depois com a aposentadoria do Federer, agora com a do Nadal chegando, eu acho que o circuito vai voltando e vai se aproximando do que era antes do Big Four. E se a gente olhar, né, até durante o Big Four, é mais ou menos isso, sabe? Às vezes a gente tinha um Berdych fazendo uma boa campanha, às vezes a gente tinha um Ferrer, um Wawrinka, um Del Potro, mas até esses caras, eles tinham altos e baixos em anos que você chamaria de inconsistentes, sabe? Com altos e baixos. O que Federer, Nadal, Djokovic, Murray fizeram, né, cada um no seu auge, foi completamente fora de curva, fora de expectativa. Isso tem que ser visto como exceção. O problema é que esse período durou tanto, né? E se a gente fala em Big Four, a gente fala em Big Four desde 2008 até 2016. Depois a gente pega de 2017 já sem Murray, né? Até 2020, 2021 talvez, contando Big Three com o Federer. E depois, de 21 para frente, Nadal e Djokovic. Nadal metade de 22, né, na verdade, só. Depois de 22 para cá, só o Djokovic sobrou do grupo. Então, eu acho que a gente vai voltando a ver um circuito como era antes do Big Four, sabe? Ninguém ganhava 3 slams no ano. 2, o Sampras, né? Os últimos números 1 antes dali do Federer, em 2004, são o Hewitt, que tem 2 slams na carreira, se eu não me engano. O Rod, que tem 1 título, né? O Rod jogou várias finais, perdeu todas as finais que ele jogou contra o Federer. Antes disso, o Guga, que tem 3 títulos de Roland Garros, mas não tem semifinal em nenhum outro slam. E isso é o que a gente está classificando como inconsistente, né, na pergunta do Lucas. Então, eu acho que o circuito está voltando ao normal, Lucas, sabe? Eu acho que o Big Four distorceu o tênis masculino para muita gente, sabe? Olhar e imaginar que, putz, os caras vão ganhar 2, 3 slams no ano, ou jogar 2 slams e fazer 2 finais, ou ganhar 1 slam e fazer 2 finais, sabe? Ou de repente ganhar 2 Masters, 3 Masters numa temporada. Isso é completamente fora do esperado, sabe? Acho que um tenista que ganha 1 Masters, que ganha 2 Masters numa temporada, já tem uma temporada espetacular. Independente do que fizer no slam, sabe? Já é um negócio maravilhoso. Né? A gente tá falando do Zverev como número 2 do mundo agora, sem um título de slam. Fez a final de Roland Garros, perdeu. Mas tá aí, ganhou Paris. Sabe? E tem um torneio bom aqui, outro ali, outro ali. Mas se você olhar a temporada inteira do Zverev, era uma temporada consistente, mas não é uma temporada espetacular também, né? A do Alcaraz, eu acho, para mim, é muito mais relevante que a do Zverev, porque ele ganha 2 slams e tem um vice olímpico. Mas também não tem tantos resultados assim fora isso. É inconsistente isso? Eu acho que é inconsistente se a gente comparar com Federer, Nadal e Djokovic. Mas se a gente olhar lá para trás, para a década de 90, ou para o começo dos anos 2000, é perfeitamente dentro da expectativa, sabe? Não tem muito, não sai muito disso. Então, o que eu acho é que a tendência é que isso, né, talvez já tenha acabado, né? Porque o Big Four acabou ali em 2016, como eu falei, Big Three em 2020, 21, e depois, né, o Nadal jogou só até 22. Na prática, né? Em nível competitivo, no nível que a gente se acostumou a ver do Nadal. Então, acho que o circuito está voltando a ser algo mais perto do normal. A gente sempre vai ter 1 ou 2 caras ganhando mais que os outros, a gente vai ter, né?
Acho que o Alcaraz vai continuar ganhando 2 slams por ano e isso vai ser lindo, né? Ele vai chegar nos 24 do Djokovic? Não sei. Né? Não, é o tipo de previsão que não me incomoda, não me preocupa. E assim, honestamente, se fazer uma previsão de 10 anos assim é meio que loucura, sabe? As pessoas dão esses chutes assim de uma maneira completamente irresponsável. Como é que eu vou prever o que vai acontecer daqui a 10 anos? Daqui a 6 meses o cara pode estar machucado, pode ter uma lesão séria. Daqui a um ano o cara pode dizer, olha, ganhei 8 slams, para mim chega, eu tô de saco cheio. E é perfeitamente normal, né? Perfeitamente aceitável. Então, e não vai ser e se não chegar a 24, se não chegar a 20, se não chegar a 15, não vai ser uma carreira ruim, né? A gente acho que tem que aprender um pouquinho a desapegar do Big Four, a parar de comparar com o Big Four, porque é uma comparação que acho que não leva a lugar nenhum, sabe? Por isso que eu falo assim, números são legais, são assim, e não estou falando isso para diminuir os números do Djokovic não, porque eles são todos espetaculares e mais espetaculares ainda por terem vindo no contexto que vieram, né? Eu sempre falo que assim, eu tenho um texto que os fãs do Djokovic gostaram, que assim, quando o Djokovic chegou a 20 slams, e nessa época os 3 estavam empatados em 20, se eu não me engano, eu escrevi que os 20 do Djokovic tinham um valor muito maior do que os 20 do Nadal e os 20 do Federer. Porque para chegar ali, o Djokovic teve que derrotar o melhor Federer e teve que derrotar o melhor Nadal. Né? Diferentemente do Federer, que chegou ali num circuito completamente diferente. Né? E também não é tirar o mérito do Federer, cada um teve a sua época. Né? O Federer chega praticamente revolucionando o circuito, conseguindo, né, um domínio que não se via há muito tempo. E o Nadal chega e tira esse domínio, o que é um negócio enorme também. E o Djokovic vai lá e, né, passa os dois. Então não é tirar mérito do Djokovic, mas eu acho que comparar o resto com o Big Four, sabe, eu acho que é difícil, sabe? Eu acho que por isso que é bom a gente colocar contexto um pouquinho histórico e voltar um pouquinho atrás na história do tênis para entender primeiro o que o Big Four fez, que é um negócio, né, inimaginável até 20 anos atrás, quando o Sampras parou, e eu lembro muito disso, muito bem disso, ali no começo dos anos 2000, as pessoas falavam, nossa, mas 14 slams, quem vai ser capaz de fazer isso, sabe? Esse é um recorde que vai durar décadas. E a gente está falando agora, 22 anos depois, 3 caras da frente dele, e 3 caras que passaram ele com folga. Não é que assim, 15, 15, 15, não. 20, 22, 24, sabe? E se não acontecer de novo isso, perfeitamente normal, faz parte. Eu acho que o tênis tende muito mais, e tanto masculino quanto feminino, eu acho que isso independe de gênero, tende muito mais a um equilíbrio, e esse equilíbrio eu acho que as pessoas ainda vão chamar de inconsistência por algum período, até que, né, a gente se desapegue totalmente dessa referência grande, pesada e forte que é o Big Four. Mas a tendência é que a gente passe a entender que não é uma inconsistência, é simplesmente equilíbrio do circuito. E é isso por hoje, gente. Volto na próxima quando tiver mais assunto. E um abraço.